Hoje a gente vai dar uma olhada a fundo numa forma de pensar o investimento para longo prazo com foco em dividendos. O material que a gente analisou é, assim, um verdadeiro mapa. Ele vai desde os primeiríssimos passos da organização financeira básica até a mentalidade que se precisa ter para construir um patrimônio de verdade, sabe? Ao longo de décadas. Nossa missão aqui é extrair as ideias mais fortes e tem uma comparação em especial que coloca em perspectiva o que significa contribuir para a previdência pública versus construir a sua própria carteira de ações. Exatamente. E o interessante é que essa filosofia ela não está buscando a próxima grande tacada, sabe? A ação da moda. Pelo contrário, ela se concentra em setores da economia que são quase previsíveis. A ideia é entender que, para o investidor de longo prazo, a paciência, a disciplina de aportar todo mês são armas muito, mas muito mais poderosas do que tentar adivinhar o que o mercado vai fazer. E tudo começa num lugar que, olha, muita gente ignora. Certo, e esse ponto de partida me parece até um pouco irônico, né? Os estudos que a gente analisou são muito claros. O caminho para a riqueza na bolsa, na renda variável, não começa na bolsa, começa na renda fixa. Para quem está ansioso para ver o dinheiro render, isso soa como pisar no freio antes mesmo de começar a corrida. E é exatamente essa a intenção. É um freio de arrumação, assim, fundamental. Antes de pensar em comprar uma única ação, a prioridade máxima é construir o que se chama de reserva de emergência. É o alicerce de tudo. A recomendação geral é que essa reserva cubra entre 3 a 6 meses do seu custo de vida mensal. E por que isso é tão crucial? Muita gente pode pensar, mas esse dinheiro vai ficar ali parado, rendendo pouco. Essa é a armadilha mental. O objetivo da reserva de emergência não é rentabilidade, é paz de espírito, é liquidez. Ela serve para duas coisas. Primeiro, o óbvio. Uma emergência de verdade, um problema de saúde, uma reforma que não estava no plano, ou até perder o emprego. Ter esse colchão de segurança evita que você precise vender suas ações no momento de baixa do mercado, sabe? Isso transforma uma perda que era só no papel em um prejuízo real no seu bolso. Entendi. Então ela funciona como um seguro contra suas próprias decisões ruins e momentos de pânico. Exatamente. E o segundo objetivo é mais sutil. Ela te dá tranquilidade para aproveitar oportunidades. Quando o mercado entra em pânico por alguma crise e os preços de ótimas empresas despencam, quem tem a reserva de emergência intacta e continua com sua renda mensal pode fazer seus aportes com muito mais confiança. Vai lá e compra ativos de qualidade com um baita desconto. Quem não tem a reserva fica paralisado pelo medo. E essa organização não para por aí. A ideia que os materiais apresentam é a de separar o dinheiro em caixinhas mentais. Eu gosto dessa analogia porque ela combate aquela tentação de só olhar para o que está rendendo mais agora, no momento. É uma ferramenta poderosa de disciplina. A primeira caixinha, a de curto prazo, é essa reserva de emergência. A segunda é a de médio prazo. É a caixinha dos sonhos, dos objetivos com data marcada. Tipo, a entrada de um imóvel daqui a 3 anos, uma viagem, um intercâmbio. Para essa caixinha também se usa renda fixa, talvez com produtos que tenham um prazo um pouco maior e por isso rendem um pouquinho melhor. E só então com essas duas bases bem sólidas é que entra a terceira caixinha, a do longo prazo. É o dinheiro que você não vai precisar nos próximos 5, 10, 20 anos. É esse capital e somente esse que deve ir para a Bolsa de Valores. Exato. E essa estrutura ajuda a gente a evitar um erro clássico que os estudos apontam. Aquela pessoa que recebe um dinheiro inesperado, sei lá, a venda de um imóvel, e decide colocar todo o valor na Bolsa de uma vez só. Isso é extremamente arriscado. Um único aporte gigante pode ser feito exatamente no topo do mercado, bem antes de uma grande queda. E a solução para isso é a constância. A recomendação é clara. Vá aos poucos. Faça aportes mensais, sabe, de forma religiosa. Comprar um pouco todo mês dilui o risco do preço. Em alguns meses, você compra mais caro. Em outros, na baixa, compra mais barato. No final de vários anos, o seu preço médio de compra tende a ser muito mais vantajoso. É menos emocionante, eu sei,
mas é infinitamente mais eficaz. E mais realista, né? O cenário político, o cenário econômico sempre vai ter volatilidade. Empresas fantásticas podem ter suas cotações derrubadas por fatores que não têm nada a ver com os fundamentos delas. E são esses os momentos em que o aporte mensal deixa de ser uma obrigação e vira uma oportunidade de ouro. Ok. Com a base organizada e a disciplina dos aportes estabelecida, a análise entra no que, para mim, é o coração da questão. Ela faz uma simulação que compara o esforço de contribuir para a Previdência Pública, o INSS, com o mesmo esforço direcionado para uma carteira de ações de dividendos. E quando eu vi os números, eu confesso que o resultado foi chocante. É um exercício que todo mundo deveria fazer. Vamos aos detalhes para entender o impacto. A simulação parte de uma pessoa que contribui com o teto de INSS que hoje está em R$ 877 por mês. O estudo projeta esse valor ao longo de 35 anos, corrigindo ele todo ano por uma inflação de, digamos, 5% ao ano. O esforço financeiro é idêntico nos dois cenários. Certo. Primeiro cenário, 35 anos contribuindo para o INSS. Qual é o resultado no final? No final do período, o patrimônio acumulado pelo indivíduo é zero. Esse é o primeiro choque. O dinheiro que foi contribuído pertence ao sistema público, não à pessoa. Não existe um montante que possa ser herdado pelos filhos, por exemplo. O que se adquire é o direito a receber uma renda mensal vitalícia do governo. E de quanto seria essa renda? Teto da aposentadoria. Trazendo esse valor para o futuro. Considerando a inflação de 5% ao ano por 35 anos. Essa pessoa teria uma aposentadoria de aproximadamente R$ 41 mil por mês. É uma renda considerável, sem dúvida. Mas é só isso, uma renda. Agora vamos para o outro lado da moeda, o segundo cenário. A mesma pessoa, com o mesmo esforço financeiro, os mesmos R$ 877 por mês, corrigidos pela inflação, decide investir numa carteira de ações focada em dividendos. A premissa aqui parece até conservadora, um retorno total de 10% ao ano, já considerando o reinvestimento de todos os dividendos. E aqui a mágica dos juros compostos mostra sua força. Ao final dos mesmos 35 anos, essa pessoa não teria apenas uma renda. Ela teria construído um patrimônio de aproximadamente 14 milhões de reais. 14 milhões. E a renda que esse patrimônio geraria? Só com os dividendos, considerando um dividend yield médio, essa carteira geraria uma renda passiva de cerca de R$ 100 mil por mês. E vale lembrar, né, pela legislação atual, dividendos ainda são isentos de imposto de renda. Então a comparação é brutal. De um lado, uma renda de 41 mil, sem patrimônio. Do outro, uma renda de 100 mil, com um patrimônio de 14 milhões que continua sendo seu e continua crescendo. Espera um pouco, mas essa premissa de 10% de retorno ao ano não é otimista demais? O mercado de ações tem seus altos e baixos. Isso é garantido. Essa é uma ótima observação, ponto crucial. Não é garantido. É uma média histórica. Em alguns anos, o retorno pode ser de 25%. Em outros, pode ser de menos 10%. Mas o Ibovespa, que é nosso principal índice, tem um retorno histórico anualizado até superior a isso, especialmente quando a gente considera o reinvestimento dos dividendos. A premissa de 10% é, na verdade, bem razoável para uma carteira bem montada para o longo prazo. O segredo é o tempo e o reinvestimento. E sobre o reinvestimento, os materiais mencionam um marco interessante, né? Sim, um ponto de virada psicológico. Os estudos indicam que, em média, o investidor que reinveste todos os dividendos leva de 6 a 8 anos para que o valor recebido em dividendos se iguale ao valor do seu aporte mensal. Ou seja, depois desse período, é como se a cada mês você estivesse investindo o dobro do que sai do seu bolso. A partir daí, o efeito bola de neve acelera de uma forma exponencial. Fica claro que o custo de oportunidade de terceirizar o futuro financeiro só para o sistema público é gigantesco. Mas isso nos leva à próxima pergunta. Se os números me convenceram a montar minha própria carteira, onde eu invisto? Como escolher as empresas que vão construir esses 14 milhões?
E aí que entra a estratégia central apresentada nos estudos. Ela é elegante de tão simples e se baseia em comprar ações de boas empresas que pagam bons dividendos a bons preços. E para simplificar a busca por essas empresas, a estratégia se concentra num acrônimo: BEST. BEST. Vamos decodificar. B de bancos, E de energia, o primeiro S de seguros, o segundo S de saneamento e T de telecomunicações. Exatamente. A lógica não é escolher empresas aleatoriamente, mas focar em setores da economia com características muito específicas, muito desejáveis para o investidor de longo prazo. Mas, sendo um pouco advogado do diabo aqui, bancos, energia, saneamento, não são setores um pouco entediantes? Olhando para o mercado, a gente vê tanta inovação em tecnologia, varejo, inteligência artificial. Focar só nesses setores BEST não significa abrir mão de todo esse potencial de crescimento? Essa é a principal crítica que essa estratégia recebe. E é uma pergunta válida. Sim, você provavelmente não vai encontrar nesses setores uma empresa que vai multiplicar seu valor por 100 em 2 anos. A proposta do BEST não é essa. O objetivo não é o crescimento explosivo, mas a resiliência e a previsibilidade. Vamos analisar as características que unem esses setores. Certo. Porque eles são considerados tão seguros. Primeiro, são setores perenes. A sociedade precisa de energia elétrica, de serviços bancários, de água tratada, de seguros e comunicação para funcionar. São serviços essenciais, que as pessoas consomem independentemente da crise econômica ou do governo que está no poder. Segundo, eles têm barreiras de entrada altíssimas. Não é qualquer um que consegue, do dia para a noite, construir uma hidrelétrica, ou uma rede de agências bancárias, ou quilômetros de dutos de saneamento para competir com quem já está estabelecido. São quase monopólios naturais ou oligopólios. Ah, entendi. Isso protege as empresas de uma concorrência muito agressiva, o que deve proteger as margens de lucro. Precisamente. E isso leva ao terceiro ponto, a previsibilidade da receita. Como consumidor, você não escolhe de qual empresa de transmissão vai receber energia em casa. Essas empresas têm contratos de concessão longuíssimos, de 30 anos, com receitas muito estáveis. E, por fim, o fator crucial para uma economia como a nossa: proteção contra a inflação. A maioria dessas concessões tem seus contratos reajustados todo ano por índices de inflação, como o GPM ou o IPCA. Elas repassam o aumento de custos para o consumidor, protegendo seu poder de compra e, consequentemente, a capacidade de distribuir dividendos. Então a estratégia BEST é, na essência, uma troca consciente. Você troca um potencial de crescimento explosivo por uma maior segurança e previsibilidade na geração de renda. Você resumiu perfeitamente. Um exemplo que os estudos citam é o subsetor de transmissão de energia. É talvez o mais resiliente de todos. A função da transmissora é levar a energia do ponto A ao ponto B. Ponto. Ela não se preocupa com o preço da energia, com o nível dos reservatórios ou com a inadimplência do consumidor final. Ela recebe uma receita fixa, ajustada pela inflação pela disponibilidade da sua linha. É um negócio com margens altíssimas e uma previsibilidade de caixa que, assim, se assemelha a um título de renda fixa, mas com potencial de valorização da ação. Ok. A estratégia quantitativa faz sentido. A gente tem a base na renda fixa, a motivação na comparação com o INSS e um método claro com o BEST para escolher os setores. Mas a análise dá um passo além, e é uma transição que, a princípio, me pareceu um pouco desconectada. Ela começa a falar sobre pessoas, sobre cultura. O que isso tem a ver com escolher ações de dividendos? A conexão é a chave para diferenciar um bom investimento de um investimento excepcional no longuíssimo prazo. Os números, os balanços, a contabilidade, tudo isso é fundamental. É a linguagem dos negócios, como dizem os estudos. É preciso ter um conhecimento mínimo para não ser enganado. Mas os números contam a história do que a empresa foi até hoje. A cultura e as pessoas são o que vai determinar o que a empresa será nos próximos 20 ou 30 anos. E qual é o grande desafio que essas empresas tradicionais dos setores B e BST enfrentam nesse quesito? O desafio da relevância,
Como uma empresa de saneamento ou uma seguradora centenária compete por talentos com uma startup de tecnologia. As empresas mais novas muitas vezes oferecem um senso de propósito mais imediato, uma cultura mais flexível, a promessa de crescimento rápido. É uma batalha difícil pela atração e retenção dos melhores cérebros. E é por isso que quando a gente encontra uma empresa tradicional que vence essa batalha, temos um sinal muito poderoso. E, para ilustrar isso, os materiais traziam um estudo de caso muito específico sobre a Klabin, uma empresa centenária de papel e celulose, um setor que, vamos ser sinceros, está longe de ser considerado sexy, né? Exatamente. O processo de transformar madeira em papel não passou por nenhuma revolução tecnológica disruptiva em décadas. As inovações são incrementais, na área florestal, na logística, e, no entanto, ao analisar a empresa mais de perto, o que se encontra é algo raro. Colaboradores com um brilho nos olhos, que amam o que fazem e sentem um orgulho imenso de pertencer àquilo. Pessoas que estão lá há décadas e cujos filhos e netos também trabalham na empresa. Como eles conseguem criar esse nível de engajamento num setor tão tradicional? Um dos mecanismos mais poderosos que os estudos destacam é o alinhamento de interesses. A Klabin tem um programa que permite aos colaboradores investir parte da sua participação nos lucros e resultados, o PLR, em ações da própria empresa. Isso muda tudo. O funcionário deixa de ser apenas um empregado e passa a ser um microsócio. Ele tem skin in the game, sabe? A pele em jogo. O sucesso da empresa se torna diretamente o seu sucesso financeiro e pessoal. E isso cria uma cultura de dono que se espalha por toda a organização. A história que contam para ilustrar isso é fantástica. Sim, é uma anedota que diz tudo. Uma colaboradora da área de bem-estar da empresa encontrou o diretor financeiro, o CFO, em um dos corredores da fábrica. E, sem cerimônia nenhuma, o interpelou. E aí, como é que vai ser? Vai ter dividendo bom esse trimestre pra gente? Isso é inacreditável. A preocupação com o retorno pro acionista, que é o dividendo, vindo de uma funcionária de uma área que não tem nada a ver com o financeiro. Mostra que o objetivo de todo mundo ali é o mesmo. Precisamente. Essa mulher não estava só preocupada com o salário dela no fim do mês. Ela estava pensando como uma dona, porque ela era uma dona. Ela sabia que um bom resultado operacional ia se traduzir em mais lucros que, por sua vez, se traduziriam em maiores dividendos no bolso dela. Quando o primeiro e mais apaixonado embaixador de uma marca é o próprio colaborador, você tem uma vantagem competitiva que é quase impossível de copiar. Chegamos ao fim da nossa análise. A gente partiu da necessidade de uma base sólida na renda fixa, vimos o poder quase assustador da comparação entre previdência e investimento pessoal, passamos por uma estratégia clara e resiliente para escolher setores, o BEST, e terminamos com algo que não está em nenhuma planilha, o fator humano, que pode ser o verdadeiro diferencial de uma empresa. E isso nos deixa com uma reflexão final. Num mundo de investimentos cada vez mais dominado por algoritmos, por análises quantitativas, por inteligência artificial, o exemplo da Klabin sugere que a cultura, o engajamento e o orgulho dos colaboradores podem ser um ativo tão ou mais valioso que uma patente ou uma margem de lucro elevada. A questão que fica é, ao escolher uma empresa para ser sócio pelas próximas décadas, qual peso a gente deve dar à paixão das pessoas que constroem aquela empresa todos os dias? Este é um resumo rápido sobre os princípios essenciais para construir patrimônio com dividendos. Nossos estudos mostram uma abordagem de longo prazo, focada em disciplina e na escolha de setores estratégicos, sabe? É ideal para quem busca segurança e aquela sonhada renda passiva. O primeiro ponto, e olha, esse é crucial, o investimento em ações não começa na bolsa. É isso mesmo, começa na renda fixa. Antes de mais nada, é fundamental você construir sua reserva de emergência, tá? Pense em ter liquidez para cobrir de 3 a 6 meses dos seus custos. A ideia é simples, o dinheiro que você pode precisar logo fica seguro na renda fixa. Só o que é para o longo prazo, aquilo que você não vai mexer tão cedo, vai para as ações. Segundo, a constância vale muito mais que a pressa. Em vez de jogar uma bolada de uma vez, o ideal é fazer aportes todo mês, com disciplina. Nossos estudos mostram que leva, em média, de 6 a 8 anos para os dividendos que você recebe se igualarem ao valor que você aporta. E a partir daí, a coisa engrena. Seus próprios dividendos começam a trabalhar para você, acelerando o crescimento. E, finalmente, a estratégia de seleção.
A gente usa um método BEST. É um acrônimo para 5 setores que a gente considera fundamentais: bancos, energia, seguros, saneamento e telecomunicações. Pensa bem, são negócios perenes, com uma barreira de entrada enorme e que são essenciais para a sociedade. Isso geralmente garante receitas previsíveis e dividendos consistentes. Então, para resumir, a construção de riqueza na bolsa exige começar pela segurança da renda fixa, manter a constância nos aportes e focar em setores resilientes. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.